aviões espiões australianos trabalharam horas extras durante exercícios navais chineses nas proximidades. A aeronave de patrulha marítima Boeing P-8A Poseidon foi o centro das atenções na resposta conjunta da Austrália e da Nova Zelândia durante uma aparição surpresa no mês passado de navios de guerra chineses navegando pela Austrália. Enquanto o número de combatentes em superfície do país vem diminuindo, de acordo com autoridades e analistas. Respondendo a uma pergunta do Defesa News no Avalon International Air Show 2025, realizada aqui de 25 a 30 de março, um tripulante disse que os P-8AS australianos realizaram surtidas de alta duração e alta frequência enquanto os navios da marinha chinesa navegavam pelo continente. A plataforma P-8A, da qual a Royal Australia Air Force atualmente tem 12, pode executar missões de até 20 horas de duração se forem reabastecidas em voo. A Austrália tem 2 P-8AS adicionais chegando em breve. Também disso Commodore Angus Porter, diretor-geral do ramo Air Combat Capability da Força Aérea Australiana no evento bienal Avalon. Poseidons da Força Aérea Real da Nova Zelândia também monitoraram um trio de navios chineses, incluindo a fragata tipo 054A Wang Yang, o cruzador tipo 055 Zuni e o navio de reabastecimento tipo 903 Weish Hanu, enquanto navegavam pelo mar da Tasmânia. Australianos e neozelandeses ficaram chocados quando o trio de navios chineses conduziu exercício de artilharia no dia 21 e 22 de fevereiro, fazendo com que quase 50 aviões desviassem o curso entre a Austrália e a Nova Zelândia. Não está claro se o grupo de tarefa chinês foi acompanhado por um submarino de ataque com propulsão nuclear. O Defesa News perguntou se os P-8S, que oficiais militares australianos e americanos em Avalon descreveram como a principal aeronave de guerra de submarino do mundo, detectaram um submarino acompanhante. As autoridades não disseram definitivamente nada sobre isso. Jennifer Parker, do National Security College da Universidade Nacional Australiana, disse que as atividades com fogo real ocorreram em alto mar e que tais atividades eram normais e comuns em navios de guerra. No entanto, mesmo que legais, as ações da China foram sem dúvida concebidas como uma postura em relação a Canberra e Wellington, ambas as quais enviam navios de guerra através de águas internacionais no Estreito de Taiwan e no Mar da China Meridional. Parker observou: acho que a natureza da implantação é certamente projetada para enviar uma mensagem. Há uma razão para eles estarem aqui. Há uma razão para eles estarem perambulando aqui e não estarem vindo para uma escalada no porto. Isso é sobre enviar uma mensagem sobre sua capacidade. A Austrália não está acostumada com navios de guerra hostis navegando pelo mar da Tasmânia, mas é provável que isso ocorra com mais frequência, especialmente porque a China reforça sua posição na Antártida, de acordo com especialistas. Só em virtude da escalada da Marinha que eles construíram e suas intenções de desempenhar um papel mais amplo no Indo-Pacífico, não acho que haja dúvida de que veremos isso com mais frequência, disse Dave Capper, diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Victoria, em Wellington. Parker concordou, prevendo que a Austrália pode até ver vários grupos de tarefas, um no Pacífico e talvez um no Oceano Índico. Acho que se trata de testar as respostas da Austrália, tanto em nossas respostas de defesa quanto as nossas respostas nacionais em termos de como a população reage a isso. Capper descreveu a resposta militar australiana e neozelandesa como eficaz e muito bem coordenada. No entanto, ambos os militares estão lutando para colocar combatentes de superfície em campo. A Nova Zelândia tem apenas 2 fragatas, enquanto a Marinha Australiana está reduzida a apenas 10 navios de guerra. Na verdade, uma fonte disse ao Defesa News que a Nova Zelândia quase se tornou um passivo estratégico para a Austrália, porque seu exército está muito esvaziado. Parker acredita que a Nova Zelândia deve alinhar aquisições e pipelines de treinamento com a Austrália. Enquanto os P-8S provaram seu valor no rastreamento do trio de navios chineses, a missão foi quase feita sob medida para uma capacidade não tripulada que está prestes a entrar em serviço. O Northrop Grumman Mk-4C Triton. A Força Aérea Australiana tem um Triton no momento, mas as autoridades disseram que o segundo e o terceiro exemplar chegarão em abril após serem verificados pela Marinha dos Estados Unidos.
O serviço aéreo também tem um quarto Triton encomendado. A Triton, encomendada à frota, deve atingir a capacidade operacional inicial no primeiro trimestre de 2026. A aeronave ficará baseada em Tyndall, no território do norte, embora seja voada de uma base aérea perto de Adelaide, no sul da Austrália. Os Tritons têm uma autonomia de mais de 24 horas e alcance de 7.400 milhas náuticas, o que os torna ideais para monitorar futuros grupos de tarefa da Marinha Chinesa navegando perto da Austrália. Longa diz: Triton está indo muito bem, ele voou aqui na Austrália em fevereiro e em março. Estou realmente confortável que ele esteja no caminho certo. Questionado se a Austrália precisará de mais drones, Logan diz que as projeções originais do tamanho da frota estão se mantendo. O ambiente atual é o que vivenciamos recentemente, não mudam a matemática. Ele diz: o Triton foi efetivamente vigiar um espaço marítimo do tamanho da Austrália Ocidental a cada 24 horas para cada plataforma. Então estamos confortáveis com a matemática que fizemos para chegar ao tamanho da frota que temos. Especialista: Coreia do Norte cria análogo de drone global hack dos Estados Unidos, apesar de isolamento do país. A Coreia do Norte desenvolveu um drone de ataque pesado similar ao Global Hawk dos Estados Unidos, indicando o sucesso do país na criação desse tipo de equipamento militar em condições de isolamento, disse o principal analista russo em sistemas não tripulados, Denis Fedutchinov. O especialista destaca que esse drone, denominado Estrela da Manhã 4, é provavelmente inferior em suas características técnicas e capacidade de reconhecimento ao original americano, mas há outros fatores que devem ser considerados. O sucesso da Coreia do Norte em projetos de sistemas aéreos não tripulados efetuado em um contexto de isolamento do país no que respeita ao acesso a sistemas de tecnologia moderna não deve ser subestimado, ressaltou Fedutchinov. Segundo ele, os engenheiros norte-coreanos decidiram não reinventar a roda, mas tomar emprestadas, pelo menos externamente, as soluções que já haviam sido usadas na estrutura dos drones americanos implementados com sucesso. Sobre a unidade de propulsão, a comunidade de especialistas avança que poderá se tratar de um único motor turbojato R13300. Isso é uma opção bastante lógica, pois permite que os desenvolvedores norte-coreanos usem um equipamento bem conhecido e difundido que, devo observar, foi instalado anteriormente em algumas modificações do MiG-21, enfatizou o especialista. Se a versão que usa o motor mencionado estiver correta, o novo drone certamente perde para o análogo norte-americano em termos de desempenho de voo. No entanto, para a Coreia do Norte, que monitora o seu território e as águas da zona adjacente, os recursos desse drone podem ser mais do que suficientes. Seu equipamento técnico a bordo que determina as possibilidades do drone ainda não está claro, finalizou. Marinha da China aposta em cenário de guerra longa contra os Estados Unidos nos mares, diz analista. China realiza exercícios navais com a Rússia e Irã para testar as capacidades de sua marinha renovada. Apesar de já ter vantagem em relação aos Estados Unidos em número de embarcações, a China ainda tem desafios tecnológicos a superar para garantir sua dissuasão nos mares, disseram especialistas. Nesta quinta-feira, 27 de 3 de 2025, o Ministério da Defesa da China confirmou a realização de exercícios navais conjuntos com a Rússia e Irã durante o mês de março. Os exercícios chamados Cinturão de Segurança 2025 foram realizados nas proximidades do porto iraniano de Chabahar. As partes mobilizaram mais de 10 embarcações, grupos de operações especiais e unidades de mergulho para participar das manobras realizadas sob o lema Construindo a Paz e Segurança Juntos, declarou o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Hu Qian. Segundo ele, o exercício aprofunda a confiança militar entre a China, Rússia e Irã ao coordenar comandos táticos e capacidades operacionais, reportou a Xinhua. O porta-voz chinês enfatizou que seu país está disposto a reforçar a cooperação em defesa com seus parceiros em Moscou e Teherã. A prontidão da Marinha Chinesa em atuar fora de seu entorno estratégico é resultado da necessidade de garantir a dissuasão contra potenciais adversários e proteger rotas comerciais vitais para a sua economia. Disseram especialistas, a Marinha Chinesa se encontra renovada após anos de investimento por parte de Pequim e, em termos qualitativos, supera a Marinha dos Estados Unidos em diversos parâmetros, reportou a revista norte-americana Foreign Affairs.
Os dados que mostram superioridade em número total de navios da China em relação aos Estados Unidos devem ser analisados com bastante cautela, disse o mestre em estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Ribeiro. Ainda que exista uma vantagem quantitativa para a China, ela nem sempre se reveste em vantagem qualitativa. Pequim, de fato, possui superioridade em número de corvetes e fragatas e meios navais utilizados, sobretudo para a patrulha de regiões costeiras. Em relação a navios submarinos, a China já atingiu a marca das 400 unidades contra 300 dos Estados Unidos. Mas, quando observamos o número de destroyers, cruzadores e porta-aviões, que são navios mais complexos, com maior poder de fogo e essenciais para a projeção de poder naval longe do território, os Estados Unidos superam a China qualitativa e quantitativamente, ressaltou Ribeiro. Segundo ele, a defasagem tecnológica entre as duas marinhas também é significativa. Enquanto os Estados Unidos operam 11 porta-aviões com propulsão nuclear, a China possui 2 porta-aviões ativos, um em fase de teste, todos de propulsão convencional. O resultado é que, na prática, a China consegue dissuadir os Estados Unidos sobre o litoral e garantir a segurança da sua costa, mas ainda não se projeta na escala global. Isso está de acordo com a estratégia marítima da China, que deixa claro que a prioridade é projetar poder dentro do seu entorno estratégico e garantir a reunificação de Taiwan, disse o especialista. Em contraste, a Marinha norte-americana opera em diversos teatros, não só no Extremo Oriente, disse o professor e doutor em História da Escola Naval da Marinha do Brasil, Leonardo da Costa Ferreira. A Marinha dos Estados Unidos se faz presente no Iêmen, dá suporte logístico para Israel no Mediterrâneo. Atua no Mar do Norte em função da Rússia, no Atlântico Norte, para resguardar o litoral norte-americano e no Golfo do México, disse Costa Ferreira. Já a chinesa se mantém concentrada no seu entorno estratégico imediato. Apesar do desafio de superar a Marinha dos Estados Unidos, a China possui algumas vantagens estruturais que podem fazer a diferença nessa corrida naval, acreditam os especialistas. A China não só já está na vantagem quantitativa, mas ainda essa frota é a mais nova, feita com tecnologias do século XXI, diz Costa Ferreira. Os chineses lançam um porta-aviões de submarino nuclear em média a cada 6 anos, enquanto os Estados Unidos precisam de 12 anos para fazer a mesma coisa. A verdade é que os chineses lançam o dobro da tonelagem geral do que os norte-americanos. A pujança da produção chinesa é observada na capacidade de seus estaleiros navais, de acordo com o professor da Escola Naval. Só o estaleiro de Jiangnan, em Xangai, tem capacidade para produzir mais meios navios do que seus similares em quaisquer países da OTAN. Os estaleiros navais dos Estados Unidos ainda utilizam tecnologias convencionais. A soldagem é feita manualmente. Os guindastes são do tempo da Segunda Guerra. Os trabalhadores estão na faixa dos 40 aos 50 anos de idade, diz Costa Ferreira. Por outro lado, o estaleiro de Xiangnan, na China, trabalha com soldadores robóticos, mão de obra da casa dos 20 anos, de pessoal formado em engenharia, arquitetura naval e tecnologia da informação. A capacidade industrial da China hoje é responsável pela produção de 53% da construção naval mundial. Garantiria rápida reposição de meios navais perdidos em um eventual conflito de larga escala. A China fez uma aposta na quantidade dos meios navais como recurso de dissuasão, o que aponta para a preparação para conflitos longos, considerou Costa Ferreira. Do ponto de vista da história naval, no cenário de guerra longa, é essencial que você possa substituir rapidamente os meios navais perdidos. A história naval ensina que a capacidade de reposição determinada pela pujança industrial pode dar vantagem ao país, mesmo que inicialmente sua marinha seja inferior. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu sua vantagem naval diante da capacidade industrial norte-americana, que garantiu um ritmo alto de construção de meios navais durante o conflito. Apesar de os Estados Unidos ainda terem uma vantagem qualitativa nos seus meios navais,
A quantidade pode fazer a diferença. À medida que seu inimigo perde unidades e não consegue fazer a reposição com qualidade, explicou Costa Ferreira. Pelo visto, os chineses estudaram a história da Marinha dos Estados Unidos e adotaram a visão de que quantidade importa se nosso inimigo for capaz de lutar uma guerra de longo prazo. Especialistas norte-americanos estão cientes das dificuldades e apontam que o país demandará cerca de 40 bilhões de dólares anuais para manter a sua vantagem naval em relação à China. Isso dá 1,2 trilhão em 3 décadas. Só para a Marinha, tirando o orçamento necessário para outras forças e guardas, considerou Costa Ferreira. Vamos ver se a classe média dos Estados Unidos vai bancar o investimento dessa monta. Considerando que o país está precisando aumentar investimentos em áreas sociais como saúde e moradia. Os chineses também compreendem os seus desafios à frente e elencaram as principais metas para o seu desenvolvimento naval. Em seu livro branco de defesa, Pequim espera superar a Marinha dos Estados Unidos qualitativamente até 2030. Na minha visão, não parece que isso vai se concretizar até essa data, mas acredito sim que a China tem a capacidade de reduzir essa diferença no médio prazo. Considerou Ribeiro. A capacidade de construção naval da China vai fazer sua defasagem diminuir e, por consequência, sua dissuasão aumentar. O professor da Escola Naval Costa Ferreira concorda e aposta que a desvantagem quantitativa dos Estados Unidos hoje pode virar uma desvantagem qualitativa no médio prazo, em função da capacidade industrial da China aliada à sua vontade política e recursos disponíveis para investir em defesa, concluiu o especialista. Estados Unidos buscam controlar o investimento em minerais críticos na Ucrânia, afastando a Europa, diz a agência. A assinatura de um acordo com os Estados Unidos sobre a infraestrutura e minerais poderia minar os planos da Ucrânia e se juntar à União Europeia, escreve a Bloomberg. Se o acordo de parceria for aprovado, dará aos Estados Unidos um enorme poder para controlar os investimentos na Ucrânia em projetos que incluem rodovias, ferrovias, portos, minas, petróleo e gás, bem como a produção de minerais críticos. Isso representaria uma expansão sem precedentes da influência econômica dos Estados Unidos no país, justamente no momento em que Kiev está tentando se alinhar com a União Europeia, aponta a publicação. O acordo concederia aos Estados Unidos a primazia sobre os lucros a serem transferidos para um fundo especial de investimento destinado à reconstrução, que seria controlado por Washington. O artigo destaca que a assinatura do acordo com tais condições significaria que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, forçaria Kiev a pagar por todo o apoio militar e econômico dos Estados Unidos fornecido, mesmo antes da Ucrânia receber quaisquer valores do fundo de parceria. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está exigindo o direito de primeira oferta sobre investimento em todos os projetos de infraestrutura e recursos naturais sob um acordo de parceria revisado com a Ucrânia, aponta o esboço do documento obtido pela agência. Itália espera do amigo de caça Japão um novo avião de patrulha marítima. A Itália está considerando comprar a aeronave de patrulha marítima japonesa Kawasaki P-1 para enfrentar submarinos hostis no Mediterrâneo, uma medida que quebraria uma tradição italiana de compra de aeronaves dos Estados Unidos e fortaleceria os laços com Tóquio. O P-1 é uma das opções possíveis disponíveis, disse o chefe da Força Aérea Italiana, Luca Goretti, aos repórteres na sexta-feira, quando questionado sobre como a Itália
pretendia preencher lacunas em sua capacidade de patrulha marítima. Temos um ótimo relacionamento com o Japão, acrescentou. Uma plataforma de 4 motores projetada do zero como aeronave de patrulha marítima, o P-1 está em serviço no Japão desde 2013, embora os esforços de exportação até o momento não tenham sido bem sucedidos. A Força de Autodefesa Marítima do Japão agora opera 33 aeronaves. Quando a Itália aposentou o último de seus aviões de patrulha marítima, Atlantique, em serviço em 2017, ela adquiriu o ATR-72, construído em conjunto pela Airbus e a empresa local Leonardo, para preencher a função, operado por equipes mistas da Força Aérea e da Marinha Italiana. Mas embora oferecesse radar escaneado eletronicamente, a aeronave não tinha capacidade de guerra submarina e era considerada apenas uma opção para preencher lacunas. Uma nova compra para preencher essa lacuna coincidiria com a renovação da atividade naval no Mediterrâneo por potências amigas e hostis. A aquisição do P-1 em vez da aeronave P-8 nos Estados Unidos ocorreria após anos em que a Itália recorreu aos Estados Unidos para importar aeronaves, incluindo o avião-tanque B-767 C-130S, aeronaves com sensores Gulfstream F-35S e drones Reaper. A Itália reforçou recentemente os laços com o Japão, já que os dois países se uniram à Inglaterra no programa de caça de sexta geração GCAP. Em 2023, a Leonardo também lançou seu jato de treinamento M346 no Japão para substituir os jatos de treinamento Kawasaki T4 de Tóquio, depois que pilotos japoneses foram enviados para treinar no M346 na Itália. Em um discurso ao parlamento italiano sobre o programa GCAP, em 13 de março, o chefe da Força Aérea, Goretti, disse que trabalhar com o Japão no jato de sexta geração estava gerando discussões sobre outras possíveis parcerias. Agora mesmo há uma delegação italiana no Japão, porque há outras chances de crescimento com o Japão, incluindo o desenvolvimento de um treinador para eles, bem como a aeronave de patrulha conjunta, ele disse. Nossa colaboração abriu outros horizontes que eram impensáveis até muito recentemente, ele acrescentou. A sugestão de Goretti de um acordo de treinamento a jato italiano com o Japão e um acordo de aeronave de patrulha japonesa com a Itália sugeriu uma possível troca que lembra como a Itália vendeu o M346 para Israel em 2012 em troca da compra de Gulfstreams israelense equipados com sensores e um satélite de vigilância israelense. Armas poderosas e blindagem multicamada. Rússia delineia principais aspectos do tanque do futuro. Os tanques do futuro serão modulares e adaptáveis, capazes de operar sem tripulação, enquanto receberão armas mais poderosas e proteção reforçada em vários níveis, diz Igor Meshkov, membro independente do Conselho de Diretores do consórcio Ural Vagon Zavod, que faz parte da corporação estatal Rostec. Segundo ele, o papel do tanque no campo de batalha é destruir o adversário com fogo direto, ao mesmo tempo resistindo ao fogo e a ataques dos principais meios de destruição. Meshkov observou que o tanque do futuro, tal como hoje, deve manter suas qualidades básicas, ou seja, ser um veículo manobrável com capacidade de passagem por terreno difícil, em esteiras, com a possibilidade de ser equipado com canhões poderosos, com uma torre rotativa e com a proteção mais forte entre os veículos blindados. Uma vez que os tanques do futuro serão alvos de um fogo mais denso e poderoso de meios antitanque, artilharia, bem como a aviação e certamente drones, e meios aéreos com inteligência artificial, eles devem ter uma proteção multicamada completa. O especialista observou que isso vai ser uma proteção em camadas de blindagem passiva e ativa, cercas e proteção adicional, complexo de defesa ativa, complexo de interferência de aerosol, sistema de guerra eletrônica, ataques a laser e outros meios.
Blindados modulares do futuro poderão ser rapidamente modificados para diferentes condições. O consórcio especifica que eles devem ser capazes de trocar facilmente os módulos de combate com diferentes armas e reorganizar a proteção para ameaças específicas. Em particular, um tanque com canhão padrão, se necessário, pode ser convertido em um carro com proteção reforçada do teto, do casco e da torre, e um canhão encurtado para ação em condições urbanas, segundo foi comunicado. Com dívidas que superam 1,5 bilhão, a União ameaça pedir falência da Avibraz. Conforme o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região revelou, a Procuradoria-Geral da Fazenda intimou a Avibraz Indústria Aeroespacial a pagar parcelas do refinanciamento de débitos com a União, sob o risco de um pedido de falência em caso de descumprimento. Só em impostos, a empresa brasileira tem débito de cerca de 200 milhões, valores que chegaram a ser negociados no ano passado após um acordo com a União. Porém, o atraso do pagamento de diversas parcelas pode levar o governo a decretar a falência, conforme petição encaminhada na última quarta-feira, 26 de 3 de 2025. O documento, assinado pelo procurador da Fazenda, Guilherme Chagas Monteiro, da Divisão de Falência e Recuperação Judiciária da Terceira Região de São Paulo, solicita judicialmente a intimação da empresa para regularização de transação e do negócio jurídico processual, bem como do seus parcelamentos, sob pena de convolução de pedido de recuperação judicial em falência, nos termos do acordo assinado pela própria empresa. Além disso, na última segunda, 24 de 3 de 2025, a Justiça determinou ainda o bloqueio das ações da empresa que pertence a Rock Bridge Newcom Holding Participações S.A., criada há cerca de um ano e com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O pedido foi solicitado em uma linha liminar movida pelo Fundo de Investimentos Brasil Crédito. Na decisão, a juíza Renata Mancin, da 37ª Vara Civil de São Paulo, também obriga a Avibraz a se abastecer de formalizar qualquer operação societária que resulte na transferência, diluição, qualquer alteração do status jurídico e econômico das ações. Em janeiro, a Avibraz iniciou a negociação para a venda dos ativos da empresa com o grupo saudita Blackstorm Military Industries. Em nota divulgada na época, a Companhia de Defesa Brasileira revelou que as tratativas para viabilizar um potencial investimento que visa a recuperação econômica e financeira da Avibraz estavam avançadas. Ao todo, a dívida da empresa é estimada em mais de 1,5 bilhão. Os cerca de 900 funcionários de uma das maiores empresas brasileiras no setor de defesa seguem em greve desde setembro de 2022 e, segundo o sindicato, os salários não são quitados há quase 2 anos, em meio às dificuldades da Avibraz da importante estratégia da companhia. A entidade defende a estatização. Consideramos esse pedido equívoco. Em vez de solicitar a falência da Avibraz, o governo federal deveria assumir o controle da empresa. É importante lembrar que o BNDES e a FINEP são credores dessa indústria. A dívida com esses órgãos públicos e com a União por si só justificaria a sua estatização, declarou o presidente do sindicato, Werler Gonçalves.